Vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Lucas capítulo 7 e se colocarem de pé, por favor, para fazermos a leitura da santa palavra do nosso Deus. Lucas 7, a partir do versículo 11, o texto diz: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse de uma porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estava morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém? Os irmãos podem sentar. Eu trago um tema para essa mensagem: duas caravanas, uma da vida e uma da morte. Queridos irmãos, quando a vida e a morte elas se encontram, a vida prevalece, porque a vida é mais forte do que a morte. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e se Ele é a vida, Ele é o Todo-Poderoso, a morte não tem nenhum poder sobre aquele que Jesus toma para Ele. Nós vemos nesse episódio o encontro de dois grupos, a caravana da vida e a caravana da morte, de dois filhos únicos. Interessante, todos dois eram filhos únicos. Eu quero dizer, queridos irmãos, que Jesus é o filho único do Pai. O filho da viúva era o filho da viúva, mas Jesus é o filho do Pai. E o Pai, Ele é o Todo-Poderoso. Eu quero dizer nesta manhã que Jesus estava vivo, ali, mas estava destinado à morte, estava destinado a morrer pelos nossos pecados. Mas eu quero dizer também que o aguilhão da morte não iria conseguir detê-lo. A morte não tem poder sobre ele. O texto fala sobre a caravana, meus irmãos, que entrava em Naim, que era a caravana de Jesus, a caravana daquele que venceria a morte. Essa caravana era liderada, queridos irmãos, por Jesus, que é o autor da vida. Aquela mulher, ela foi uma mulher abençoada, porque ela estava destinada ao sofrimento. Só que ela encontra com aquele que tem poder de impedir o nosso sofrimento. Então, eu quero dizer aqui, queridos irmãos, que só que a caravana da morte se encontrava com a caravana da vida, e a morte ali ela seria desmascarada, porque até aquele momento para aquelas pessoas não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Aquela era uma solução, era um fato finito, não tinha outra alternativa. Mas para o azar da morte, a morte se encontra com a vida,
e a vida muda o quadro daquela história. Então, só que é a esperança, queridos irmãos, brota diante do coral da vida, e Jesus é a esperança da vida, é aquele que nos dá a vida, e aquele que nos dá a vida. Então o cenário, doloroso, o cenário de tristeza, o cenário de pranto e de lágrimas, se reveste em um cenário de exultante alegria, porque aquela mulher, ela estava tremendamente triste, queridos irmãos, ela estava dolorosamente triste, ela chorava muito, e observe que ela não pede nada a Jesus, porque ela não sabia de quem se tratava, mas Jesus, ele se compadece da tristeza daquela mulher. O texto diz que ele sentiu tristeza, Jesus sentiu tristeza pela tristeza daquela mulher, e Jesus resolve mudar o quadro daquela mulher. Então o príncipe da paz é maior do que o rei dos terrores. Jesus, o Senhor dos senhores, ele é maior do que a morte, porque ele é a esperança para aquele que está morto. Eu quero dizer nesta manhã que, embora a morte seja um inimigo poderoso, a morte não é mais poderosa do que o Jesus que nós cremos, porque ele diz que aquele que está, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, ainda que nós venhamos a partir ainda que venhamos partir desta vida, eu quero dizer nesta manhã que ainda assim nós viveremos eternamente, porque ele diz que ele é o caminho, é a verdade e a vida, e é nele que encontramos, queridos irmãos, a nossa esperança, é nele que colocamos a nossa vida. Então, nesse texto, percebemos 3 tragédias ali que está clara nesse texto. A primeira, a morte de um jovem considerado uma grande tragédia. A morte de um jovem sempre é uma grande tristeza. Nós ficamos tristes, isso não quer dizer que o velho é para morrer, mas a tendência natural da vida é a morte, Depois que envelhece, porque a nossa vida é nascer, que a gente aprende na escola, nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Essa é a rota da vida. Então, quando um jovem morre, aquele jovem ali tinha morrido, aquilo trazia o que? Uma grande tristeza. Então, é considerado que é uma grande tragédia aquele jovem morrer por algumas questões. Segundo, a morte de um filho único, considerado que é uma tragédia maior ainda, porque ele era filho único. Primeira tragédia, aquele homem era jovem, era uma tragédia a morte dele. A segunda tragédia é que ele era filho de quê? Um filho único, considerado filho único de uma mulher. Com isso, eu quero dizer que aquela mulher estava condenada ao sofrimento, estava condenada a ser uma mendiga, estava condenada a viver na sarjeta. E terceiro, a morte de um filho único, de uma viúva, considerada também como uma tragédia, meus irmãos, porque a morte dele só iria trazer sofrimento para aquela mulher, só iria trazer tristeza. Então, uma mulher que saía para enterrar sua esperança, e o que a espera? Uma mulher que sai de sua casa para enterrar sua esperança, o que a espera é a solidão. Era a esperança daquela mulher, era a solidão. A esperança daquela mulher era a tristeza. A esperança daquela mulher era a mendicância, como eu disse, o esquife, queridos irmãos, carregado não apenas o corpo do jovem, mas também a solidão de uma mulher. Aquele esquife estava sendo conduzido para ser sepultado, estava sendo conduzido também a esperança de uma pessoa, o corpo do jovem, querido irmão, a solidão de uma viúva, o futuro de uma viúva. O mundo dela acaba naquele momento. Aquela mulher não tinha mais esperança de vida. Aquela mulher estava condenada ao sofrimento, meus irmãos. Então, ali é neste momento que Jesus a distingue dos demais que se aproximavam daquele corpo.
Era naquele momento que Jesus é distinguido ali como aquele que tinha poder sobre a morte, aquele que tem poder para aqueles que choram, aquele que é esperança para os desesperançados. Eu quero dizer que Jesus sabia que a dor que ela sentia era diferente e avassaladora das demais que o acompanhavam. A dor daquela mulher não era igual à dor daquelas pessoas que acompanhavam aquele esquife. A dor de uma mãe que perde o filho e de um pai que perde um filho é uma dor diferenciada, mas na dor daquela mulher existiam várias dores, existiam vários sofrimentos. Então Jesus, queridos irmãos, Jesus consegue ver a dor daquela mulher, e eu quero dizer a você nesta manhã, que Jesus consegue ver a sua dor, Jesus consegue ver o seu sofrimento, Jesus consegue ver a sua tristeza, e assim como Jesus se compadeceu daquela mulher, Ele se compadece de nós também nas nossas dificuldades, nas nossas tristezas. Jesus se compadece da nossa aflição. Queridos irmãos, quando estamos aflitos, Jesus se compadece. O versículo 13 diz o seguinte: vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Jesus se compadece. Observe que esta viúva enlutada, queridos irmãos, não pede nada e nem espera nada, porque ela não sabia quem era Jesus, ela não imaginava quem estava à sua frente, dizendo a ela: não chore. Então por isso ela não cria nenhuma expectativa. Então eu fico imaginando nesse texto, quando eu estava lendo esse texto, se aquela mulher soubesse quem estava dizendo a ela: não chore, eu acho que ela já se jogava nos pés dele ali, né, e começava a chorar mais ainda para compadecer ele mais um pouco. Ela talvez perguntou: quem é esse que está dizendo não chore diante da morte do meu filho? Então, queridos irmãos, mas Jesus, Ele se compadeceu dela e mergulha na sua dor. Talvez Jesus tenha até chorado também naquele momento, não sei. Talvez Jesus tenha chorado, talvez Jesus tenha se lamentado. Quando estamos sofrendo, Jesus se compadece de nós e nos ensina, queridos irmãos. Ele sabe o que estamos passando. Quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos doentes, quando nós estamos passando dificuldade, eu quero dizer nessa manhã que Jesus conhece o nosso sofrimento. Ele conhece a nossa dor. E Ele quer mudar a nossa história. Ele muda a história daquela mulher, uma mulher que estava condenada à morte também, uma mãe condenada à morte, uma mãe condenada à mendicância, porque ela não tinha o filho, certamente era o seu sustento aquele que trazia, porque ela já era uma senhora, então o filho era quem trazia o sustento para dentro da sua casa. Naquela época não tinha a aposentadoria como nós temos hoje, não tinha pensão, né? Que hoje muitas viúvas recebem pensão. Se o filho partir, ela vai continuar se alimentando. A pensão não existia naquela época, não existia INSS, não existia direitos trabalhistas, existia, queridos irmãos, que cada um tinha que se sustentar pelo suor do seu rosto. Então eu quero dizer nesta manhã, que quando estamos sofrendo, Jesus se compadece, Ele sabe o que estamos passando, e nessa manhã eu quero te dizer, Jesus sabe o que você está passando, Ele conhece o nosso sofrimento, Ele conhece a nossa dor. Então Jesus conhece a nossa realidade e se identifica com a nossa realidade. Quando você se identifica com a realidade de alguém, você faz a empatia, você se coloca no lugar do outro, e foi isso que Jesus fez com aquela mulher. Ele se colocou no lugar dela, ele sentiu a tristeza dela, ele sentiu o sofrimento dela, e nesse momento ele traz a solução, porque quando a gente sente a tristeza do outro, quando a gente se coloca no lugar do outro, nós tentamos ajudar de alguma forma. E Jesus, queridos irmãos, não é aquele que ajuda de alguma forma, não. Jesus, ele tem poder para ajudar da forma como ele quiser. É
aquele que tem poder. Então, eu quero dizer, queridos irmãos, que Jesus, ele se identifica com a sua realidade. Jesus se identifica com o nosso sofrimento. Jesus é o que pode estancar as nossas lágrimas. Ele não só enxuga, porque quando enxuga, você enxuga, talvez caia de novo. Ele tem poder para estancar, e foi o que aconteceu aqui. Com certeza aquela mulher parou de chorar naquele momento, e Jesus é aquele que pode fazer nós parar de chorar. Interessante, ele pode fazer você parar de chorar. Ele não só estanca, mas ele faz parar, ele cessa o choro. Então eu quero dizer nesta manhã, queridos irmãos, que funeral é lugar de choro. A morte sempre traz sofrimento e dor. A morte sempre traz sofrimento e dor. E as lágrimas sempre, queridos irmãos, as lágrimas sempre esperadas de um funeral. E não podia ser diferente naquele funeral. Certamente muitos ali estavam chorando. Aquele grupo que conduzia aquele corpo, automaticamente estavam muito chorando ali, que geralmente é assim quando a gente vai em um funeral, né, que a gente vê os entes queridos chorando, automaticamente nós começamos a chorar também. Por quê? Porque nós nos identificamos com a pessoa que está chorando. Só que Jesus, meus irmãos, é diferente de nós. Jesus, ele não só se identifica, Jesus, ele se coloca no lugar, Jesus resolve o problema. Amém. Jesus resolve o nosso problema. Jesus é maravilhoso, e é isso que ele faz. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que sempre é esperado no funeral lágrimas. Quando a gente vai para o funeral, a gente já vai sabendo que alguém vai chorar, ou que muitas pessoas vão chorando. Tem pessoas que vão até de óculos escuros para não se perceberem, né, o choro, a tristeza, né, as olheiras. Mas Jesus é o único que pode estancar a nossa dor, é o que pode estancar o nosso sofrimento e as nossas lágrimas. Ele sabe o que estamos passando, conhece a nossa realidade e se identifica com a nossa dor e sofrimento. Então Jesus se identifica com a sua dor, se identifica com o seu sofrimento. Às vezes ele diz, como ele disse a Paulo, irmão Milton: a minha graça te basta, você vai continuar com sua dor. E às vezes ele faz como ele fez com essa mulher de Naim, ele resolve o problema. Olha, ele toca no esquife, e a Bíblia diz que aquele corpo se sentou e se levantou. E aí tem que estar preparado para seja o que for. Temos que estar preparados para qualquer situação. Dê o que der, eu não abro mão de Jesus. Se ele tirar o espinho da carne, eu não abro mão dele. Mas se ele não tirar também, eu continuo com ele, não abro mão dele, né? Então eu não abro mão desse Senhor que é poderoso para nos salvar e para resolver o nosso problema. E Jesus, ele triunfa sobre a morte que nos espera. Ele triunfou sobre a morte daquele jovem. Ele triunfa sobre a morte que espera cada um de nós que aqui estamos. O versículo 14 diz: chegando-se, tocou o esquife, e parando-se, o que conduzia, disse ao jovem: eu te mando, levanta-te. Jesus tripudiou sobre a morte, diz: ô morte, onde está a tua vitória? A tua vitória, não existe vitória para você diante de mim, porque eu sou o Senhor da morte também. Por isso que ele, quando morre, a espera de Satanás era que Jesus não ressuscitasse. Satanás esperava que Jesus, o sonho de Satanás era que Jesus continuasse morto, mas ele não sabia de quem se tratava. Como diz Apocalipse, Jesus, ele foi ao inferno, tomou a chave da morte e disse: ó morte, onde está a tua vitória? E por isso que ele pode dizer: todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém, glória a Deus. Então, queridos irmãos, Jesus, ele triunfa sobre a morte. Então o solo, né, da ressurreição triunfa sobre o coral da morte que nos espera.
a morte não nos vencerá, porque Jesus é o Senhor da vida, e é a Ele que nós servimos, é Ele que caminhamos, Ele é o nosso general, e é a Ele que obedecemos, é esse Jesus. Então Jesus, queridos irmãos, chama, o morto, e dá uma ordem a ele: levanta-te. E aquele que é a ressurreição e a vida tem poder sobre a morte. A morte, queridos irmãos, escuta a sua voz e obedece. Isso é que é interessante. A morte é obrigada a obedecê-lo, é obrigada a fazer aquilo que ele manda. A morte bate em retirada, e aquele jovem, ele volta a viver. Então a morte não tem a última palavra diante de Jesus, a última palavra do Senhor. É Ele que determina, é Ele que fala, é Ele que determina o que vai acontecer com cada um de nós. O mesmo Jesus, queridos irmãos, esse mesmo Jesus que trouxe vida a esse jovem, eu quero dizer que Ele trará vida a todos nós que cremos nele, como diz lá em João. Eu queria que alguém abrisse aí João 5, 28 e 29, a nós, como diz lá em João, ele trará vida a todos nós. João 5, 28 e 29, por favor, quem primeiro achar pode ler. Oh, glória a Deus! E nós vamos ouvir para a ressurreição da vida, porque nós confiamos nele. Então esse nos devolve esperança. Está aí a esperança para aqueles que creem nele. Eu quero dizer que se apresentou, o silêncio da morte, ele foi o quê? Foi vencido. O silêncio da morte foi vencido. Aquele jovem tinha sido vencido pela morte, mas Jesus é aquele que tem poder. Então, quem estava morto voltou à vida, e é assim que vai acontecer com todos nós, que partiremos com Cristo. Jesus o restituiu a sua mãe, a esperança dela voltou, a alegria daquela mulher voltou, o bem-estar daquela mulher voltou, o alimento daquela mulher voltou, a esperança de vida dela voltou, tudo dela voltou, com a atitude de Jesus, única e exclusivamente: levanta-te. Jesus só disse uma palavra para que a morte batesse em retirada. Eu quero dizer que o irremediável porque para as pessoas não tinha mais solução. Eu quero dizer que o irremediável aconteceu, o impossível transformou-se em realidade, porque era impossível aquele jovem voltar à vida, e aconteceu. O choro doido foi transformado em alegria, a tristeza foi transformada em alegria, a dor foi transformada em prazer, pela alegria indizível. As vestes mortuárias ficaram para trás, certamente o lençol que o cobria ficou para trás, certamente aquele leito que o carregava ficou para trás, tudo ficou para trás, e aquele jovem teve uma nova vida. E é isso que nosso Jesus faz. Jesus teve o que? Uma profunda compaixão naquele momento por aquela mulher. Ele teve uma infinita sabedoria, ele teve uma automática autoridade naquele momento. Ele teve o quê? Um maravilhoso poder de dizer àquele que estava morto: levanta-se, e o morto se levantou, e o morto ressuscitou. Aquele ali foi a primeira pessoa que Jesus ressuscitou. Eu quero dizer nesta manhã que Jesus é proclamado publicamente o profeta de Deus. Eu queria que alguém abrisse aí, lesse aí o versículo 16 e 17, do mesmo versículo, dentro de Lucas 7, 16 e 17, por favor, alguém leia.
Observe que diante, desse milagre, o povo relembrou o quê? A profecia de Moisés, que enviaria o quê? O Messias de Deus. Já existia a profecia, e é nesse momento então as obras de Jesus testificavam quem ele é, porque só o próprio Jesus, só o próprio Filho de Deus poderia fazer algo grandioso, porque o povo nunca tinha visto antes alguém ressuscitar alguém. Eu quero dizer nessa manhã que o poder de Jesus sobre a morte trouxe, terror ao povo na terra e promovia o que? A glória de Deus no céu. Eu fico imaginando como o povo encarou algo tão grandioso. De repente vê alguém chegar e tocar em um esquife e o morto ressuscitar, coisa que nunca tinha acontecido antes. Então, queridos irmãos, essa notícia, não percorreu apenas a Galileia, não, onde a cidade de Naim estava, queridos irmãos, mas também chegou também o que? As distantes regiões da Judéia, e o nome de Jesus foi proclamado, aquele que tinha poder para ressuscitar aquele que morreu. Eu quero dizer nesta manhã que é esse Jesus que nos guarda, é Ele que nos acompanha, é Ele que nos conduz à vitória, é Ele que está nos conduzindo nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, na nossa saúde, nossos problemas de saúde, nossos problemas familiares, nossos problemas de relacionamento, nossos problemas com filhos, com problemas com o marido. É Ele que vai nos conduzir, nos dar vitória, é Ele que nos conduz, e é Ele que conduz a sua vida. Então que Ele, pois, nos abençoe, esse mesmo Jesus, e nos conduza a vitórias grandiosas, assim como Ele venceu, nós venceríamos também, que sejamos vitoriosos em todas as nossas atitudes. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé? Vou convidar a irmã Maura a estar orando nessa hora, agradecendo a Deus por esse dia maravilhoso, por esse momento que passamos aqui na presença dEle. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Coração silencioso, nós estamos despedidos e à noite estaremos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Amém?